Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 268 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, que é gravado aqui no estúdio do Sistema Sagres, em Aparecida de Goiânia. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo bem, Rubens, e você? Bem, mais uma edição, mais uma semana, né? Mais uma edição. Nós damos uma pausa agora em relação aos problemas da cidade e voltamos às regras eleitorais, Rubens. É bom que foi meio que um ciclo, né? A gente começou o ano ali falando sobre a previsão de novas regras, da atualização das regras para as eleições de 2024, e aí fomos falando de temas importantes para a cidade, drenagem, também educação, enfim, vários assuntos. E agora a gente volta porque o Tribunal Superior Eleitoral definiu. E a gente vai falar sobre inteligência artificial, a fiscalização sobre a cota de gênero e a definição, então, das regras para as eleições deste ano de 2024. Esses são os temas desta edição do Pode Falar. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou recentemente propostas de resolução que serão aplicadas nas eleições municipais de 2024. Entre elas, regras para a utilização de inteligência artificial, proibição do uso das chamadas deepfakes e a possibilidade de responsabilizar as plataformas que não atuarem para remover imediatamente ou num período eleitoral o discurso de ódio ou antidemocrático. Lá no TSE, a relatora dos processos foi a ministra Carmen Lúcia. Ela vai presidir o tribunal nas eleições deste ano. Lembrando também que o TSE tem foco na fiscalização sobre a cota de gênero, na definição das chapas proporcionais. E sobre as regras das eleições deste ano, a gente volta a conversar aqui no Pode Falar com a advogada especializada na área de direito eleitoral, Thaís Moraes. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Olá, felicidade é a minha de vir aqui, né? Um ano que iniciou já com a pauta eleitoral e que teve a continuidade aí com os temas da cidade, que também são extremamente importantes, né, para esse debate das eleições e agora com as regras que finalmente estão postas para esse pleito, né? Muitas novidades, atualizações importantes, são 12 resoluções, documentos extensos que nós estamos estudando aí diariamente para saber como será essa aplicação. Mas é aquilo, essa documentação é a consolidação daquilo que vinha sendo experimentado nos últimos pleitos. Então há uma expectativa muito grande diante dessas novas regras. E a gente falava sobre isso, né? A doutora Thaís Moraes esteve conosco aqui em edição anterior, falando sobre a expectativa, né? O TSE que dessa vez abriu um debate, né, com a sociedade, audiências públicas, enfim, para falar das resoluções. Então a gente tinha o que a gente esperava, o que as doutoras esperavam para esse ano eleitoral de regras. E agora as regras vieram, a gente vai analisar se elas vão dar resposta para muitas das demandas, né, desse ano eleitoral. E além da doutora Thaís, a gente recebe hoje aqui nesta edição a advogada Aline Siqueira, que também é especializada na área de direito eleitoral. Doutora Aline, muito obrigado pela presença aqui com a gente, um prazer receber a senhora. O prazer é meu, uma honra estar aqui nessa mesa, ao lado da grande doutora Thaís. Vamos contribuir. E esse ano eleitoral promete, né, muitas inovações. É um ano que vai ser... A gente falou muito das eleições passadas, né, que seriam eleições diferentes. Eu acho que essas serão mais diferenças e mais tensas também. Uhum. Tensão, sem dúvida, né, no radar. Mas aí a gente começa, tem as novidades, mas acho que uma resposta, como a gente estava dizendo, que a Justiça Eleitoral tem de dar, né, é em relação à fiscalização da cota de gênero. Aqui em Goiânia a gente teve inúmeros exemplos dessa judicialização e do fato de que partidos não cumpriram a cota de gênero na eleição de 2020. Então foi um mandato, né, uma legislatura marcada por trocas, né, por uma disputa na justiça. Dá para evitar isso? Como é que a senhora avalia primeiro essa questão da cota de gênero e o fato de que as mulheres ainda têm essas dificuldades para se ver representadas na política, ou pelo menos para ter espaço, né, para disputar os cargos? Eu acho que a questão principal é exatamente o espaço, né? A legislação ela vem colocando a cota exatamente para que as pessoas que estão no poder entendam que é necessária essa mudança. Né, que precisa da representatividade feminina. À medida que o próprio judiciário vem tomando decisões mais rígidas e caçando chapas, caçando mandatos por conta deste descumprimento, de certa forma vai educando
né? E acho que as últimas decisões já vêm nesse sentido. Acho que os partidos já entenderam o recado que foi dado, foi bem mais duro nessas últimas eleições, né? Mudou-se muito os entendimentos, né? Eu tive, por exemplo, um caso que a cota de gênero foi discutida, né? Foi judicializada depois do tempo, e o vereador em questão, a chapa dele foi mantida. Hoje o TRE já não pensa assim. Então, se fosse hoje o questionamento, mesmo depois do prazo, a chapa cairia, vamos dizer. Então, assim, os próprios entendimentos jurisprudenciais estão mudando. E o que a gente tem que entender, principalmente, é que a importância da mulher na política é muito maior do que só uma representatividade visual. Não é isso que a gente quer, né? E não é isso que é necessário. A representatividade ela tem que ser realmente para que se coloque, nós somos hoje mais da metade da população mundial, né? As mulheres já são mais da metade da população brasileira e nós não estamos representadas nos cargos de poder, né? E já tem estudos, inclusive, que mostram que a mulher, quando ela está na política, a forma dela tratar a política é mais inclusiva, a mulher tem visões mais sociais, trabalhos mais voltados para questões que o público masculino não está tão preocupado. Então, a nossa importância vai muito além só do visual, de falar, olha, eu tenho aqui as minhas 6, 7 mulheres, pronto. Não é isso, né? Eu acho que o que tem que mudar é todo um pensamento coletivo. E tem uma abordagem que eu acho interessante, que é o fato de que o próprio eleitorado ele é machista. Porque a sociedade, né, é machista estruturalmente. Sim. Então, o eleitorado vota menos em mulher, né? Costuma, mesmo mulheres e homens eleitores e eleitoras, costumam votar mais em homens do que em mulheres. Isso é um problema. Daí esse tipo de regra, daí a cota de candidatura, e tem até quem defenda a cota no próprio parlamento, né? Para que necessariamente a gente tenha uma quantidade de mulheres lá. Porque senão a gente fica nesse loop infinito de dizer, não, mas as mulheres elas não conseguem ter voto. Não, elas não conseguem ter voto, não é por falta de oportunidade, mas por conta do machismo estrutural, né? Sim, do machismo estrutural e da própria falta de investimento. O que a gente tem? A gente que está, vamos dizer, lá na base, né, doutora Thaís? Vai se formando as chapas, né? Eles procuram mulheres não porque ela tem capacidade de ser eleita, eles procuram só para polir. Que é o que eu te falei, é uma representatividade visual. E vem essa história das candidaturas laranja. Né? Então não é isso, não é dessa forma que se corrige. Então, ter mulheres no poder é a melhor forma de chamar outras mulheres a participarem. Então, ter mais mulheres prefeitas, ter mais mulheres vereadoras, ter mais mulheres presidentes, diretoras de órgãos, de empresas, de conselhos, é importante para que outras mulheres vejam, outros homens vejam também, para que esse trabalho seja admirado e todo o contexto social mude. E normalmente são trabalhos admiráveis, né? Sim, são, né? Eu sou suspeita para falar, mas são. A gente mas vamos lá, né? Existem estudos mostrando isso, né? Como eu te falei, não estou dizendo do meu pensamento. Há estudos mostrando que mulheres dentro da administração pública possuem administrações mais transparentes e menos corruptas. Isso já é provado. E mulheres também na administração pública, elas são voltadas geralmente para as atividades mais sociais e inclusivas. Né? Então, e são pontos fracos na nossa sociedade. Olha para você ver a importância que é a gente aumentar esse leque. Eu acho que é importante também a gente pontuar que as eleições desse ano terão sob a presidência do TSE a ministra Carmen Lúcia. Exatamente. Né? E é um fator extremamente importante pela representatividade que ela tem, né? Incentivando sempre, durante toda a sua carreira, meninas e mulheres a ocuparem espaços de poder e exatamente para talvez trazer também a questão da cota de gênero para o centro das maiores discussões e dos debates, porque a gente sabe que a tendência é que ali no fator propaganda, a inteligência artificial e todas essas inovações vão ganhar um espaço muito grande, né? Principalmente por envolver agora a responsabilização de mídias e outras situações. Mas o fato dela ser presidente com certeza vai colaborar para que a cota de gênero e a aplicação correta dos recursos voltados como ações afirmativas para a participação da mulher na política seja respeitado. Eu queria perguntar para as autoras a respeito dos preenchimentos de brechas.
doutora Aline colocou em relação aos entendimentos, a jurisprudência que foi consolidada, ora mudando o entendimento, ora consolidando. E a gente tinha uma expectativa, doutora Thaís, na sua vinda aqui, de que as resoluções elas pudessem preencher espaços que antes não estavam assim tão bem consolidados pelas decisões nos tribunais regionais. E aí pergunto as duas: que brechas ou quais brechas foram preenchidas com essas resoluções? Por exemplo, a doutora citou quanto ao prazo que os advogados, que os candidatos faziam questionamento. E essa brecha foi bastante utilizada lá nas eleições de 2020. Exato. Além dessa questão do tempo, quais brechas que foram preenchidas e que a gente pode ver aí alguma diferença a partir das resoluções? Várias são essas consolidações, né? Eu prefiro utilizar assim, consolidações depois da experimentação. Mas, por exemplo, o advento da live é um advento recente. A partir dessa resolução, agora ela vem regulamentada, sendo possível a realização dessas lives, mas com a proibição de replicação e reprodução desse material pela grande mídia ou por empresas, né, que têm suas páginas patrocinadas e etc. Então, é um conteúdo que vai poder ser utilizado somente e a favor de candidaturas, né? Sempre lembrando que qualquer tipo de propaganda, ela é a favor da candidatura própria. Ela não pode ser feita como propaganda negativa contra outros candidatos. Outra situação é a responsabilização dos provedores que estão hospedando material impróprio como propaganda ilícita eleitoral. Também vão passar a ser responsabilizados dentro desse rol. A vedação absoluta do uso da deepfake, restrições para uso de avatares e chatbots ali na intermediação de comunicação de campanha eleitoral. Então, assim, tudo isso vinha somente como julgamentos, entendimentos e jurisprudência. A partir de agora, dentro da resolução, e tem um grande também ponto de destaque, que é a questão da manifestação pessoal dos artistas durante suas apresentações e seus shows. A gente teve aquele case, né, que foi famoso do festival Lollapalooza, e a partir de agora os artistas estão liberados para fazerem a sua manifestação pessoal, desde que de forma espontânea e gratuita, que não seja algo programado ou algo com finalidade de propaganda, e sim, a não ser a manifestação própria de vontade e política ali em cima do palco. A doutora Thaís fez um apanhado, Rubens, bem interessante, aí vários aspectos nas diferentes resoluções. São 12 resoluções, são muitas. Mas aí eu queria ainda retomar a questão de gênero. Doutora Aline, a gente pode ver nas resoluções também aspectos de mudança, assim, como a doutora Thaís colocou em relação a outros aspectos, a gente pode ver isso também mais materializado em relação a cotas de gênero? Ou não? A gente vai ter que ainda ter um cuidado maior. Não, eu vejo uma mudança sim. A gente está caminhando, né, para essa questão da valorização e de se ter mais mulheres, né, nos espaços de poder. Eu achei muito interessante a mensagem do ministro Alexandre de Moraes, no dia 28, quando ele abriu e falou sobre a aprovação dessas novas resoluções. Eu não vou lembrar a frase, né, da forma que ele falou, mas eu achei bem interessante. Ele deixou bem claro e pontuou, e de certa forma o ministro já deu a diretriz, né, de como que vai ser o entendimento ali daquele órgão, né, em relação a se chamar mulheres para participar da política, mas dando a ela estrutura. Né? Então, o que ele quer dizer? O que a gente comentou aqui antes, né? A mulher ela é chamada para participar de uma coligação, mas ela é só para cumprir ali a cota. Né? E ele foi claro no discurso dele, dizendo que o partido ele tem que chamar a mulher e dar estrutura para ela trabalhar e colocar nela o sentimento, a vontade de participar da política. A gente pode observar elementos práticos, por exemplo, se aquela candidata está recebendo recurso para a sua campanha, por exemplo, é um elemento prático que a gente pode observar. Se ela não tem um recurso ali, ela é um candidato laranja. Agora, se ela tem um recurso, não.
ela, por exemplo, atende a algum critério objetivo de que ela tem competitividade naquela chapa, por exemplo? Sim, isso já entra até na questão que a doutora Thais é especialista e trabalha bastante com a repartição do fundo, né, doutora? Existe a cota de gênero também na repartição dos valores, né, doutora? Isso, existe a cota, mas para além da cota, a partir dessa eleição, agora os partidos serão obrigados a fornecer os dados em seu site em tempo real ali do uso e da distribuição do FEFEC. Então, eles vão informar o valor total que o partido dispõe, para quem está sendo distribuído e quais os critérios foram utilizados para a decisão daquela distribuição. O FEFEC é o Fundo de Financiamento Especial de Campanha. Exatamente, o famoso fundo eleitoral. Uhum. Em relação a essas outras questões que a senhora citou, doutora Thais, como é que vocês avaliam a subjetividade dessas decisões, né? Por exemplo, desinformação, o que é desinformação, o que não é, e um outro exemplo que me chamou a atenção, a gente conversava sobre isso aqui antes de começar a gravação, que é a manifestação do artista, né? Como é que o juiz vai determinar se aquilo foi realmente espontâneo ou se ele combinou antes? Tem coisa que não vai dar para saber, né? Que vai ter que ficar na subjetividade do juiz. Exatamente. Os critérios para fugir dessa subjetividade são a gratuidade e a questão da não vinculação em campanhas eleitorais. A partir disso, realmente vai ficar do entendimento jurisprudencial e conceitual, né, de cada julgador. E é engraçado porque a gente percebe que essas resoluções elas trouxeram uma dinâmica diferente para a vida do eleitoralista como um todo, porque a gente teve a primeira oportunidade de manifestar sobre as minutas e fazer propostas. Foram mais de 900 propostas julgadas no TSE, inclusive aqui em Goiás nós nos movimentamos também, encaminhamos propostas, mas agora nós vamos ter a obrigação de debater o que está posto lá, inclusive esses critérios subjetivos. Porque, para além disso, a gente ainda tem uma série de outras questões. Porque eu posso trazer, por exemplo, nos atos gerais, que passaram a proibir o transporte de armas para CACs, que foi uma situação da eleição passada, no dia que antecede a eleição, e também regulamentou o transporte coletivo gratuito no dia da eleição para qualquer eleitor. Isso também traz um desdobramento jurídico, porque isso passa por regulamentação de transporte e tudo mais. Então, assim, a gente entra agora numa fase de debate e direcionamento de como que a gente vai tratar isso. A questão do transporte foi um problema, doutora Aline? Não, na eleição passada tivemos, né? Então, o que o TSE fez? Ele regulamentou. É para ter transporte, é para ser gratuito. Você levava determinados eleitores de determinada... Não, porque teve municípios na última eleição presidencial que suspendeu o transporte público. Sim. A gente teve aquele problema, né? Tem eleitores da zona rural ou de cidades muito pequenas que estão muito distantes das urnas, né? Uhum. Então, inviabiliza o voto daquela... Que não é o caso para a eleição municipal, né? Não. Mas aqui, alguns estados são. Aqui em Goiânia mesmo, na eleição presidencial, a gratuidade foi decretada aos 45 do segundo tempo. Uhum. Né, com indicativos fortes que não seria. Uhum. Então, assim, o que esse regramento traz é exatamente para inibir o uso político do transporte público de quem está no poder. E garantir o exercício do voto, exatamente. Principalmente, porque é uma forma de tolir o voto, né, das minorias, inclusive. Que foi o que aconteceu de forma prática, né, no Nordeste. Quem está mais afastado. Agora, uma outra questão é essa, já antiga, né? Sai um boato, uma mentira sobre um candidato. Uma campanha solta uma mentira que a gente, mais recentemente, passou a chamar de fake news, mas não é nenhuma novidade para a campanha eleitoral. Sempre teve, né? Mentira de um candidato sobre o outro. Quando se constata, né, faz lá o fact-checking, né, se checa que aquela notícia ou aquela informação é falsa, até isso sair do ar já fez um estrago. Tem alguma novidade para que talvez isso seja mais rápido, que essa desinformação seja coibida, digamos assim, doutoras, ou não? Então, pode falar, doutor. Em regramento, é basicamente a replicação do que a gente já vinha vivendo. O que tem é aprimoramento dos mecanismos. É porque parecia ser lento, né? Exatamente. O uso do chat GPT da inteligência artificial nessa eleição vai ser também não só das campanhas, mas também dos órgãos de controle, do próprio Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais, consecutivamente. Então, assim, a gente espera que essas respostas cada vez saiam mais rápidas exatamente por conta de uso de tecnologia a favor da boa informação.
O TSE criou também uma... Eu não vou lembrar o nome aqui, eu estou tentando achar aqui no celular. Ele criou uma plataforma onde é para ser colocado... As suspeitas. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Pardal, não, né? O Pardal já existia também para isso, né? Não, ele tem uma lá das resoluções que fala sobre a criação de um... Eu não vou lembrar, não achei o nome aqui. Mas como se fosse dentro dos sistemas eleitorais, todas as notícias falsas, né, que forem vinculadas, o candidato consegue pedir judicialmente para que seja colocado ali dentro e vai ficar mais difícil de ser replicada depois. É um controle eletrônico que eles vão fazer. Eu achei bem interessante. Ainda me chama a atenção como que o próprio TSE e os TREs vão conseguir regulamentar isso, mas é uma proposta bem interessante. Sim, é porque através disso, ele fazendo esse banco de dados, ele consegue também já provocar a responsabilidade. Criação de um banco de dados. Parabéns, doutora. Mas aí o banco de dados é da Justiça Eleitoral? A própria Justiça Eleitoral. Vai colocar lá. Porque ele vai absorver isso exatamente para responsabilizar quem está hospedando e não está agindo, né? Porque agora as plataformas, esses grandes sites que hospedam, vão ser chamados à responsabilidade, até para colaborar nessa força-tarefa para as coisas acontecerem mais rápido. Não adianta nada a decisão chegar e precisar ser intimada 3, 4 dias depois. Não, agora vai ser de maneira online e constante para que eles tenham resposta rápida nas diligências solicitadas, sabe? Um outro aspecto também acho que importante e que o cidadão precisa ficar de olho, as contas dos candidatos, objetos constantes de análise por parte das candidaturas adversárias, mas também pela Justiça Eleitoral. O que as resoluções trazem de novidade em relação à prestação de contas dos candidatos? Olha, eu falo que, em relação à prestação de contas e à filiação partidária, foi o pontapé inicial do uso da tecnologia na Justiça Eleitoral, sobretudo ali durante a pandemia, né? Que veio o FiliWeb e o DivulgaCand. Então, assim, hoje as contas das candidaturas elas são bastante transparentes, né? Tem os seus períodos, né? 2 períodos de inserção de dados, de contratos e de movimentações financeiras. Tem o período máximo para julgamento, né? Porque, por exemplo, até 19 de abril, os eleitos e suplentes já devem estar diplomados. Então, eu vejo que a gente não teve tanta inovação nessas resoluções para isso, porque lá atrás foi alvo de muita regulamentação e de muito estudo. Até porque, hoje, a maior linha de investimento em eleições é dinheiro público. Então, cada vez isso precisa ficar mais transparente, porque é o dinheiro do povo, o dinheiro da sociedade que está sendo investido ali nessas candidaturas, né? Tem a questão também que os grandes gargalos que a gente tinha, que ainda não resolvido das últimas eleições, eram praticamente esses que foram falados agora, né? A inteligência artificial, o uso das fake news e tudo mais. Então, acho que os grandes gargalos, a questão de cota de gênero, foi o que foi mais decidido agora mesmo. Eu acho que a questão das lives me chama a atenção, porque a gente via candidatos fazendo live em rede social e descontroladamente. parece que não tinha regra nenhuma, era uma terra sem lei ali, eleitoralmente. Né? Agora ela entra e já com a proibição expressa de replicação em grandes mídias e sites de empresas, né, portais de empresas que possam, porventura, patrocinar essas lives. E, assim, para além disso, eu vejo que essa questão das contas, ela é muito procedimental. Então, meio que ela vai pelo mercado, sabe? E nisso, eu acho que a Justiça Eleitoral ainda peca um pouco, porque no interior, na capital não, mas no interior, para quem advoga no eleitoral, a gente tem muita dificuldade para abertura de contas. Muita dificuldade para... Tem banco que nega, né? Exatamente. Para obtenção de CNPJ, eu já atuei em eleições que eu precisei judicializar para ter uma decisão para o banco abrir conta. Era a única agência na cidade e eu precisei de uma decisão. E aí prejudica todo o processo da campanha, que começa a partir disso. Já passei por isso também. Começa a partir desse processo. Bom, várias questões. A gente vai, ao longo do processo eleitoral, detalhando aqui, inclusive na prática, né? Como é que essas regras vão ser executadas. E essa edição do Pode Falar, então, tendo aqui a participação da doutora Thaís Moraes. Doutora Thaís, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada. Vocês dois maravilhosos que trazem essa abordagem de uma forma tão descomplicada
bancada que a gente sente a vontade de falar Em também. casa. E o né? tempo passa rápido. Exatamente. Direito eleitoral é meu dia a dia e vocês podem ter certeza que sempre que ser chamado estarei aqui para falar, porque é motivo de muito orgulho para mim. E a doutora Aline pode ficar aí já esperando que vão chegar novos convites. Muito obrigado, doutora. Será um prazer, obrigado vocês. Foi uma honra estar aqui, doutora Thaís, uma honra estar com você. É isso, doutora Aline, doutora Thaís, muito obrigado pela presença. Samuel Straioto fica assim, até mais. Valeu, Rubens. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pode Falar. Você confere no seu tocador de podcast preferido. É só seguir aí o Pode Falar e você recebe uma notificação nova toda semana. E estamos na Sagres TV e no YouTube toda sexta-feira, às 8 da noite. Obrigado pela companhia. Até semana que vem.